Olá, pessoal. Boa noite. Bem-vindos a essa primeira palestra do nosso Tikkun, uma mesa redonda sobre o mundo depois da pandemia. É meu prazer receber nossos convidados e eu vou apresentá-los e a gente vai começar com essa conversa. Os convidados são o Gilberto Maltner, que é mestre em física pela USP e CEO da Localweb, uma das maiores empresas de tecnologia do Brasil. A Lilian Starobinas, doutora em História e educadora no Colégio Vera Cruz. Hélio Zilberstein, doutor em Economia, professor da FEA USP, especialista em Economia do Trabalho e em Previdência. E a Giane Saskia Campos Tavares, psicóloga, doutora em Saúde Pública e professora da UFRB, na Bahia. Então, é meu enorme orgulho convidar todos vocês a entrarem. Vamos começar com o Gilberto. E a minha pergunta que eu pedi para cada um de vocês para pensar e responder em 5 minutos. Na sua área de expertise, como você imagina o mundo depois dessa pandemia? A gente está aqui num longo túnel, Shavuot, entre Pesach e Shavuot, a gente fala de uma travessia de 50 dias, de 7 semanas, e ao final dessas 7 semanas a gente recebeu a Torá. Tem uma outra travessia de 40 anos, os hebreus ficaram no deserto, e aqui a gente está sem saber muito bem se a gente está nessa travessia de 50 dias, ao final da qual o povo judeu recebeu a Torá e, através da Torá, as suas histórias sagradas, os seus valores sagrados, e uma motivação para seguir em frente, ou se a gente está numa travessia de ficar 40 anos vagando pelo deserto sem saber muito bem para onde a gente está indo. Então, eu fiz essa pergunta para cada um de vocês e vou pedir para o Gilberto para começar dando essa perspectiva. Obrigado, Giba, por estar aqui. É um prazer te receber. O palco é teu. Obrigado, Rogério, pelo convite. Boa noite a todos. Haksameah a todos. Muito interessante participar do primeiro Tikkun digital, né? Que acho que já é um sinal dos novos tempos, né? A gente já está começando a viver o pós-Covid, né? E eu acho que isso não vai embora nunca mais, né? Acho que o Covid forçou, acelerou, né? Uma transformação digital que já estava pronta, né? Eu acho que a grande surpresa é essa, né? A transformação digital já estava pronta, né? Então, você vê, Rogério, um evento como esse, que foi organizado... Você começou a falar comigo sobre isso, acho que há cerca de uma semana atrás, né? E eu falei, puxa, nossa, tudo isso, né? E, cara, você vê que estamos aqui, né? Então, Mas, Giba, eu falei com você, mas isso estava cozinhando já há 2 meses, certo? Não foi uma mágica de uma semana. Foi... Legal, legal. Mas você vê, as ferramentas estavam prontas, né? E acho que todo mundo tomou um susto, né? De que o mundo estava pronto para funcionar digitalmente, né? A gente, por exemplo, na Localweb, a gente tem mais de 1.500 funcionários e a gente tem 97% das pessoas trabalhando em casa. A gente nunca teve um projeto na empresa de home office massivo, né? A gente fazia de uma forma bastante bem esporádica, né? E realmente foi quase que um susto para a gente ver que uma decisão que foi tomada de um dia para o outro e a empresa está funcionando super bem, né? Todo mundo está trabalhando, inclusive atendimento, desenvolvimento, marketing, produtos, o X, qualquer vendas. Então, você pode pensar na área que você quiser, né? Então, eu acho que acho que a gente vai sair dessa mais fortes, né? Acho que, com certeza, a gente sabe, né, que essa pandemia tem uma data para acabar. É só uma questão de quando, né, e não uma questão de se, né?
Se é 3, 6, 8, 9 meses, a gente não sabe, mas que vai acabar a gente já sabe. Mas as ferramentas que a gente descobriu, né, que a gente tem a nosso dispor e a gente testou de uma forma nunca tão massiva, né, elas vão continuar à nossa disposição depois disso, né? A gente vai descobrir que a gente pode fazer reuniões super importantes sem pegar avião, né? Vocês descobriram que vocês conseguem juntar 6 sinagogas no evento de abrangência nacional, com todo mundo em casa. Acho que as empresas e os negócios, e não só empresas grandes, né? Aqui eu falo de pequenos ou micronegócios, ou até profissionais autônomos também, né? Que começaram a descobrir agora a importância das ferramentas digitais. Vão se beneficiar muito disso, né? No pós-Covid, né? Então, eu sou muito otimista em relação a isso. Eu acho que o pós-pandemia vai ser uma época dourada. Eu acho que depois dessa travessia do deserto, a gente vai chegar numa terra prometida e que vai ser muito bom para todo mundo, né? Eu tenho uma visão muito, muito positiva do que está por vir, né? Claro que agora a gente está no deserto, né? Ou seja, a gente está naquela fase em que tudo parece ruim, né? Um clima de apreensão, de incerteza, mas eu acho que, por outro lado, né, a produtividade que a gente vai conseguir depois que tudo isso acabar vai fazer com que a gente seja muito mais eficaz e tenha muitos mais resultados e consiga fazer mais negócios de uma forma mais eficiente do que a gente fazia antes dessa pandemia. Obrigado, Giba. Vamos convidar, então, a Lilian para endereçar a mesma pergunta. Lilian, Boa noite, Lilian, bem-vinda. Boa noite. Lilian, que tem uma história longa também de parceria com a CIP e que hoje está vinculada também à Casa do Povo e coordena, é uma das coordenadoras do programa de conteúdo judaico, de reflexões judaicas na Casa do Povo. Lilian, como você vê esse momento e como você vê o depois da pandemia, essas mudanças todas na educação, como você acha que a gente vai estar do lado de lá do túnel? Bom, eu queria começar, Rogério, antes de começar a falar especificamente desse tema, fazendo uma homenagem para o Gilberto Dimenstein, que nos deixou essa semana. E quando eu pensei em falar no Gilberto, me veio um pouco essa lembrança também de que, no lugar de jornalista, o Gilberto teve uma influência importante na área da educação também, né? Se a gente for pensar numa perspectiva de inovação, numa perspectiva de pensar o lugar da comunicação dentro e da vivência educacional, de pensar o conceito de cidade educadora, então o investimento dele no projeto Cidade Aprendiz, a visão que o Gilberto teve do próprio papel da internet e do mundo digital em relação ao uso que isso teria na educação e na cultura, a criação do Catraca Livre. Então, acho que a gente, essa semana, se despediu aí de uma figura importantíssima, de uma contribuição de cidadania, de conhecimento, de pesquisa, de história de São Paulo, e eu acho que é bonito a gente poder ter o Gilberto aqui com a gente essa noite, trazendo todo o legado que ele ofereceu, inclusive, nessa perspectiva de inovação, né? Do ponto de vista de educação, eu queria destacar 4 pontos que eu acho que saltaram aos nossos olhos nesse momento de confinamento e da questão toda da pandemia, né? A primeira coisa que acho que saltou aos nossos olhos é que falar em educação mediada pela tecnologia, que é um campo que eu estudo desde que começou a internet, tem uma questão importante que tem a ver com a faixa etária e o ciclo
no qual as pessoas estão envolvidas nos seus estudos. Então, assim, a gente vê muitas escolas sofrendo no que significa oferecer educação mediada por tecnologias na educação infantil ou nos primeiros anos do ensino fundamental. E isso tem a ver que a gente acredita numa educação que é muito baseada na experimentação, no convívio, no concreto, né? Então, nesse campo, a educação mediada por tecnologia tem sido difícil. Eu vejo os professores se desdobrando, inclusive fazendo coisas muito bonitas, muito criativas, muito inventivas, mas a gente sente das famílias e da própria vivência das crianças que não é a mesma coisa estar na escola ou estar tendo atividades em casa, né? Com os mais velhos, eu acho que as propostas que oferecem um protagonismo para os alunos, utilizando as tecnologias e fazem uso com qualidade dessa situação de palestras ou de mediação virtual, a gente tem tido bons resultados, e nesse sentido acho que as escolas foram obrigadas a rapidamente pôr em uso esse arsenal que já está disponível. E aí eu acho que tem um segundo ponto que eu queria trazer, que é o está disponível para quem? Nós estamos falando de educação para quem? A gente não está falando de uma educação que seja voltada só para as escolas de elite, para os nossos filhos e os nossos conhecidos, mas a gente está falando de um projeto de educação que tem que ser para esse país, e boa parte da população desse país não tem acesso às tecnologias e à conexão de qualidade nas suas casas. Então, eu acho que para a gente falar de uma educação que possa realmente ser robusta e seja significativa com mediação de tecnologia, a gente precisa falar de outras formas de criar esse acesso. Infelizmente, Plano Nacional de Banda Larga foi uma coisa que ficou para trás, né? Ainda é caro o acesso às ferramentas, então isso tudo fica muito difícil, né? O terceiro ponto que eu queria trazer é a questão da formação de professores. Nós, em geral, é isso, quer dizer, eu tenho essa vivência longa de envolvimento com educação e tecnologia, mas muitos colegas e o âmbito dos educadores como um todo nunca teve uma resolução muito afirmativa das instituições educacionais do que significava uma formação concreta para o domínio das ferramentas e a apropriação das atividades pedagógicas com o uso dessas ferramentas. Então, eu acho que existe assim, uma seriedade, seja dos programas das faculdades de pedagogia, que praticamente não possuem uma produção mais robusta de formação dos seus professores para o uso dos recursos de tecnologia, seja um trabalho continuado nas escolas que envolva essa possibilidade de você ter professores que saibam realmente lidar com tudo isso. E o último ponto é a questão do currículo, né? Eu acho que nesse momento em que a gente está aí sofrendo seriamente com situações de negacionismo da ciência, com distorção da história, é preciso que as instituições educacionais discutam, afinal, o que é importante você estudar na escola. A gente precisa dar um pontapé nos currículos envelhecidos, a gente precisa questionar seriamente quem decide o que se lê, porque vai cair nos exames vestibulares em algum momento, e focar no que a gente vê que é fundamental para que as nossas crianças e os nossos jovens se preparem, desenvolvam e convivam para poder realmente contribuir de uma maneira mais qualificada para o conjunto da sociedade. E eu acho que é isso, nesse começo de conversa, são os pontos que eu queria destacar. Obrigado, Lilian. Você aponta, primeiro, excelente lembrança do Gilberto de Menstein, figura pública de primeira grandeza, que vai fazer enorme falta. As reflexões, a transição do Gilberto de Menstein, na sua carreira brilhante na Folha, e ainda dentro da Folha, para começar a fazer um jornalismo orientado a direitos humanos. Em seguida, quando ele funda o Catraca Livre, para falar um pouco dessa cidadania, da gente pensar a cidade, de pensar a questão dos direitos humanos, como ela interage com todos os aspectos da nossa vida, o Gilberto Menstein vai fazer grande falta, e é realmente uma gigantesca perda, não só para a comunidade judaica, não só para essa cidade, mas para esse país, para a nossa sociedade toda. E, Lilian, eu acho que você falou fundamentalmente de como algumas das questões ainda não endereçadas na nossa educação, fora da questão da pandemia, são de alguma forma potencializadas, ganham uma dimensão ainda maior
tá certo? Essa questão que você falou de capacitação de professores, a questão da discussão curricular, a questão do acesso, não só à tecnologia, mas o acesso à educação em si, são questões fundamentais da educação e que essa pandemia coloca tudo isso sob o holofote e eu acho que a gente vai ter aqui alguma chance de ter um pouco de conversa sobre isso. Chamar agora o Hélio Zilberstein. E, Hélio, a gente já vivia um momento de precarização das relações de trabalho antes da pandemia, tá certo? Que alguns chamam de uberização de tudo. Como a Lilian indicou com relação à educação, alguns de nós tá podendo fazer home office e trabalhar de casa, e em algumas situações a distinção entre o que é trabalho e o que é casa ficaram totalmente apagadas, e as jornadas de trabalho estão aí se estendendo por horários malucos, em situações malucas, e um pouco a confusão de quando os pais alimentam os seus filhos no meio da reunião do trabalho, mas recebem ligação da empresa às 10 da noite. Queria escutar de você como quando você enxerga esse cenário do lado de lá do túnel e o que espera pela gente. Boa noite, Rogério, boa noite aos meus companheiros de discussão, de mesa. Eu gostaria de começar a conversar sobre o que vai ser, olhando antes um pouquinho para trás. Porque eu acho que olhando um pouquinho, não precisa ser muito, 30, 40 anos, a gente começa a entender o que é que está acontecendo no mundo do trabalho e para onde ele está indo. E esse onde ele está indo não está dado. Nós podemos intervir nele. Quer dizer, o desenho do futuro depende também da nossa vontade. Aliás, a paraxá de hoje, a paraxá dessa semana, que começa nessa noite, tem muito a ver com essa ideia. Mas deixa eu voltar para trás rapidamente. 30, 40 anos atrás, a empresa vencedora, qual que era? Era aquele conglomerado verticalizado que fazia tudo, trazia todas as atividades para dentro e fazia tudo aqui. Esse era o modelo vencedor do século passado, até os anos 80, 90. As grandes empresas multinacionais conglomeradas. E elas criaram verdadeiros monstrengos quando a gente olha com o nosso olhar de hoje, né? Aquelas estruturas verticais, hierárquicas, burocratizadas, aquelas pessoas trabalhando a vida inteira na mesma empresa, sendo promovidas. Só que esse era o modelo vencedor, essa era a melhor forma, a forma mais eficiente de organizar a produção. Trazer para cá, vamos fazer tudo aqui. A grande transformação, então, começa uns 30 ou 40 anos atrás, com o computador, a internet, a logística, o avanço da logística, o avanço na gestão. E aí as empresas foram percebendo que elas não precisavam trazer tudo para dentro e fazer tudo dentro. Elas podiam começar a organizar produções horizontais. A tecnologia permitia que fosse feito dessa forma e, portanto, reduziu muito o custo de coordenar a produção fora. Então, hoje, a empresa vitoriosa é uma empresa que comanda uma cadeia produtiva e não mais uma coisa vertical para baixo. Qual a implicação disso para o mercado de trabalho? Nem estamos falando de Covid, quer dizer, isso já vinha aqui. É que agora a empresa não precisa mais, primeiro, daquele empregado para a vida inteira. Ela não oferece mais aquela carreira. Os empregados estão no mercado. E é por isso que aparecem essas novas maneiras de contratar. A terceirização, mais recentemente o trabalho em plataforma. A tecnologia foi possibilitando que a produção fosse coordenada de uma forma muito mais eficiente do ponto de vista econômico, não do ponto de vista social ainda, não é? Mas essa é a evolução que a gente viu nos últimos 40 anos.
a implicação disso é muito importante. Então, Rogério, a gente não tem que olhar para o mercado de trabalho que hoje existe sobre esse prisma da precarização, é que a gente transformou o mundo do trabalho. Então, o que nós temos que entender é que aquela forma de regulamentar e de proteger o trabalhador não se aplica mais hoje. Nós precisamos encontrar um novo modelo para proteger o trabalhador. E é possível fazer isso, eu tenho certeza que isso vai ser encontrado. Mas há algumas implicações profundíssimas nisso. Por exemplo, toda a proteção para o trabalhador era assentada no vínculo de emprego, no trabalho, no contrato que ele tinha com a empresa. No Brasil, a gente chama isso de carteira assinada. Não é? Quando isso desaparece ou diminui, os trabalhadores agora não estão mais contratados, mas eles precisam das políticas públicas. Não é? Por exemplo, a Previdência. A Previdência, tipicamente, depende da tua contribuição e, portanto, depende do teu contrato de trabalho. Então, nós precisamos pensar em como nós vamos proteger o trabalhador lá na frente, como nós vamos regulamentar o mercado de trabalho num sistema produtivo que não tem nada a ver com o anterior. E isso é um sofrimento para o pessoal de direito do trabalho, porque a cabeça deles só funciona com base no vínculo. Agora a gente tem que encontrar outras formas de proteger, porque o vínculo não existe mais. O que o Covid-19 fez foi acelerar tudo isso. Foi uma transformação enorme. E a gente tende a pensar que o trabalho do futuro vai ser essencialmente remoto. Eu não estou convencido disso. Um estudo da OIT, feito no mundo inteiro, uma pesquisa extremamente abrangente, com muitos países, todos os setores econômicos, concluiu que 18% das ocupações podem ser desenvolvidas à distância. 18%. É muito, né? Quer dizer, um em cada 5 trabalhadores pode trabalhar em casa. Mas, ao mesmo tempo, não é essa transformação total. Não é? Quer dizer, não é que o mundo vai mudar completamente. Ele já vinha mudando, a pandemia acelerou essa mudança, e acelerou mesmo. Não é? A Universidade de São Paulo, que é onde eu trabalho, em 15 dias se transformou numa universidade virtual, e não foi só ela. Todas as universidades no mundo inteiro. Não é? Mas quando isso tudo passar, nós vamos voltar para a sala de aula. Porque não dá para educar uma pessoa apenas à distância, pelo menos educar completamente. Não é? Então, muito do que a gente está achando que não tem volta, nada será como antes, eu ponho um pé no freio. Vai haver mudanças profundas. E esse tikkun é a expressão dessa mudança, não há dúvida sobre isso. Mas, enfim, vai mudar, mas nós precisamos nos ajustar a essa mudança. E eu acho que, para dizer uma coisa, só para finalizar, no mundo anterior, era uma coisa óbvia, natural, que as soluções para as pessoas, para os trabalhadores, teriam que ser soluções coletivas. Por isso que uma instituição típica daquele mundo foi o sindicato. O que é o sindicato? É um instrumento de representação coletiva dos interesses dos trabalhadores. Não é isso? A legislação trabalhista é um resultado disso também. O estado de welfare é uma solução coletiva. Tudo baseado no vínculo. Né? Esse mercado de trabalho, e essa é a parte que nos assusta, fragmentou as relações, individualizou o trabalhador. E esse é o grande desafio. Como é que a gente vai encontrar uma maneira de retornar ao coletivo? Né? E, de novo, eu acho que a Paraxá de hoje, que é a Behaloká, ela tem uma mensagem muito interessante sobre isso. A gente pode voltar antes de fechar essa sessão. Mas eu vejo o futuro do trabalho como um futuro de desafios. Ele não está dado, ele vai depender do que a gente construir a partir dessa mudança. E essa mudança da Covid não é uma mudança que não vai voltar um pouquinho, vai voltar um pouquinho.
Outra coisa, só para terminar, a questão da automação, da robotização, né? Eu queria dizer só o seguinte, a máquina, a tecnologia destrói muito trabalho, mas ela recria, ela cria novas formas de trabalho. Um exemplo rápido, há alguns anos atrás, não existia uma atividade que hoje é uma atividade florescente, que é a montagem de games. O game é um produto da tecnologia do computador. E olha quantas milhares de pessoas se dedicam a criar games. É só um exemplo que eu quero dar, quer dizer, não é completamente assegurado que nós vamos destruir a utilidade do trabalho para a produção e para a vida social. Nós vamos ter muita tecnologia, as empresas vão investir muito na tecnologia, principalmente depois do Covid, isso é verdade, mas não é totalmente certo que o trabalho desaparecerá. Pelo menos a gente espera assim. Obrigado, Hélio. Para quem não sabe, na minha formação acadêmica, eu sou formado em administração de empresas, com mestrado em economia, e depois fui ter um mestrado em educação judaica. Então, para o que a Lilian e o Hélio falaram, e antes disso comecei faculdade em computação. Então, Gilberto, Lilian e Hélio, eu tinha um pouquinho de base nos temas de vocês. Obrigado, Hélio. Depois eu quero que a gente enderece um pouco nessa mudança que está falando, desses novos setores da economia, que a gente interessa um pouco como isso afeta especificamente o Brasil, porque parece que o Brasil era um país de mão de obra barata, pouco qualificada, e que com os processos de automatização, com o surgimento de outros cenários internacionais, onde o trabalho é ainda mais barato do que no Brasil, especialmente a China, em que a cadeia produtiva parece mais dinâmica e flexível. O Brasil, essas possibilidades do futuro parecem pouco acessíveis a gente. Vou querer revisitar esse assunto com você. Mas só dizendo que dos 3 primeiros palestrantes eu entendi alguma coisa, do que a Jane vai falar, agora eu entendo menos. Jane, quero te dar as boas-vindas. A Jane é professora da Faculdade de Saúde Pública, e queria que a gente conversasse um pouco sobre o que é uma perspectiva de saúde pública. A gente vai poder voltar a ir ao cinema, a gente vai poder voltar a ir aos restaurantes, né? A Lilian falou um pouco sobre a forma como o conhecimento acadêmico está sendo desvalorizado nesses nossos dias, em particular nessa questão da pandemia. Tem muito absurdo circulando por aí, como se fossem opiniões acadêmicas válidas, opiniões científicas válidas. Então, quero escutar um pouco da tua perspectiva. Onde é que a gente vai estar do lado de lá? A gente vai passar a usar máscara no nosso dia a dia, os namoros vão se transformar em impossíveis, e as pessoas vão primeiro namorar virtualmente, e depois trocar o exame de Covid para poder, o exame do vírus, do coronavírus, para depois poder pegar na mão. Jane... Já estava mais ou menos assim, né? As pessoas já estavam começando a namorar à distância para depois se encontrar. Mas acabei te interrompendo, desculpa. Não, é isso, quero escutar de você as respostas para essas perguntas todas. Pronto. Primeiro eu quero agradecer pela confiança, pelo convite, né? Por estar conhecendo vocês, por estar aqui com vocês. E ouvir, né, as pessoas que falaram antes de mim. Eu estou meio que segurando aqui o meu fonezinho, porque ele está caindo, tá? Enfim, a princípio eu ia falar mesmo apenas dessas mudanças comportamentais, eu ainda vou falar sobre elas, estou aqui contando o tempo para dar tempo de falar sobre tudo. Mas, ouvindo, né, os outros convidados, eu acho que eu tenho que trazer notícias de um outro mundo. Eu estou falando aqui de Salvador, vocês devem perceber pelo sotaque, eu não estou no Nordeste. Eu sou baiana, eu sou psicóloga, eu sou uma mulher negra nordestina. Então, quando a gente fala de Brasil, quando a gente fala de futuro, a gente precisa pensar que dentro do Brasil nós temos vários Brasis, né? Então, quando o senhor, vou falar o senhor, mas, né, me convidou, eu fiquei pensando assim, gente, eles estão pensando no futuro agora, né?
E não é dado muito para a gente, e eu estou pensando nessas condições que eu coloquei de vida e de sobrevivência, a gente pensar num futuro tão distante. E uma das coisas boas desse convite é que eu pude pensar, né, sobre um futuro possível. Mas eu queria trazer uma notícia para vocês, que toda essa pujança, toda essa tecnologia, todas essas possibilidades novas que talvez sejam do território de vocês, da região onde vocês moram, não faz parte do futuro de uma grande maioria do Brasil, né? E aí eu falei hoje pela manhã, como profissional da saúde pública, ou a saúde é coletiva, ela não será, né? A gente precisa pensar, talvez, nessa outra população toda que tem uma série de outros marcadores, que vai acabar pesando também no grupo de vocês, né? Porque ou a sociedade como um todo avança, ou de alguma forma vai chegar para todos os grupos sociais, para todos os grupos religiosos, as dificuldades que a gente vai passar. Então, como uma profissional de saúde que tem que lidar com o financiamento da saúde e da educação, porque eu também sou professora universitária há 20 anos, né? Tenho que lidar com uma emenda constitucional que acaba com o financiamento, na verdade, desfinancia o Sistema Único de Saúde e da Educação. Então, quando eu penso no futuro, eu penso que a gente vai ter muito mais dificuldade do que o que a gente tinha antes. Então, esse momento que a gente está vivendo é uma oportunidade da gente pensar quais são as mudanças que a gente quer mesmo para o futuro e se essas mudanças vão ser, o quão permanentes elas serão, né? E eu acho que a gente precisa pensar sobre isso também, tá? Então, a gente vai ter uma geração de crianças, né? A Lilian falou, eu gostei muito da fala dela, uma geração de crianças que não tem acesso à água, que não tem acesso a sabão, que não tem acesso à comida, que não vai ter acesso a essa escola à distância, né? E que a gente precisa prestar atenção nelas, porque elas serão a grande maioria desse país. Elas vão crescer em termos de saúde, mesmo depois da vacina, a gente tem que esperar ainda alguns anos com mortes, né? Vocês vão experimentar uma reabertura, está próxima para vocês, mas eu acho que a gente precisa pensar muito que essa reabertura significa uma nova onda de mortes. A gente precisa ainda completar o luto dessas pessoas que estão morrendo nesse primeiro momento, né? Aqui no Nordeste tem muita gente morrendo, no Brasil está morrendo mais de 1.000 pessoas por dia. Então, eu não quero ser a mensageira do caos, mas como profissional de saúde eu preciso pensar sobre essas coisas e convido vocês para a gente pensar juntos também, tá? Então, sobre essas questões de sociabilidade, eu acho que a gente vai passar por um tempo, sim, tendo que fazer adaptações. Vão ser tempos de uma certa angústia, de tristeza, de muita estigmatização para pessoas que vivem em determinadas regiões, de medo de que as pessoas voltem a ficar doentes, né? Porque a gente não sabe por quanto tempo a gente fica com defesas em relação a esse vírus. Então, a gente vai ter que fazer adaptações, sim. A gente vai ter que pensar como vai ser a nossa comunicação pelo olhar, né? A gente só vai poder se ver assim, sem máscara, através da tela do computador. A gente vai ter que começar a pensar que a gente não vai ver mais os sorrisos das pessoas, né? A gente tem toda uma questão de expressão facial que a gente vai ter que se readaptar, locais que a gente não vai poder ir por um bom tempo, festas populares, pensando o resto do país, que a gente não vai poder participar. Então, é um momento presente para tomar decisões para um futuro próximo e aproveitar que esse é um momento que tem nos chamado para a solidariedade, para ver se a gente consegue fazer mudanças estruturais na nossa sociedade que efetivamente façam um novo normal. Eu acho que a gente precisa até pensar que expressão é essa que a gente está querendo usar, novo normal, né? E pensar o que era o normal antes e o que é que a gente quer no normal agora. Então, eu já estourei meu tempo, né? E passo a palavra e estou aqui para a gente conversar e aprofundar mais essas questões.
Obrigado, Jane. Obrigado a todos. Foram reflexões iniciais fenomenais. Eu gosto muito de uma expressão que diz que a paciência é um privilégio daqueles que não sofrem opressão. É muito mais difícil para o oprimido ter paciência. Então, para aquele que hoje está sem aula, sem merenda escolar, vivendo em condições super apertadas, sem a condição física de ter o distanciamento de pessoas que são suspeitas de estarem com Covid. É muito difícil ter paciência de chegar até o lado de lá do túnel. Para aqueles que estão desempregados, muito difícil ter paciência de esperar pela readequação do sistema de trabalho, né, o que vem depois, como disse o Hélio, o que vem depois da carteira assinada. Para aquele que está doente, né, aguardar, né, está com um familiar doente, aguardar até o desenvolvimento de uma vacina, é muito difícil ter paciência. Eu queria que a gente pensasse um pouco sobre a paciência nesse contexto. Eu vou trazer algumas das perguntas que as pessoas estão me enviando. Agradecer ao Davi Léo, aluno de Rabinato, parceiro aqui na CIP, que está fazendo a seleção de algumas perguntas e passando aqui para a gente. A Sandra, endereçando um pouco as perguntas que tanto a Jane quanto o Hélio endereçaram, ela faz a seguinte pergunta, eu coloco para vocês dois, ou também para Lilian e Gilberto, se quiserem também responder. Ela diz, mesmo que só 18% possa trabalhar em casa, qual seria o efeito no psicológico social? Porque é necessário contato em algum momento. Vocês acreditam que o meio termo entre digital e presencial seja o ideal? Então, vamos começar com a Jane, que é psicóloga, e aí depois a gente passa para o Hélio, depois a gente vê se o Gilberto e a Lilian também querem endereçar essa pergunta. Natan, se você puder colocar a Jane... Não, Natan, quem... A Júlia. Oi. Então, a questão do toque, para a gente, é extremamente importante. A nossa pele é o maior órgão que a gente tem, e o toque ele produz uma série de hormônios que nos acalmam, né? Desde bebês. Então, quando a gente pega um bebê no colo e que a gente acalenta, e que a gente coloca no peito, e aqui no Nordeste, né, a gente faz cafuné, faz carinho na cabeça. Então, tudo isso nos torna humanos, né? O toque, o olhar para o outro, o abraço, o sentir o cheiro do outro, tudo isso é muito importante para a nossa sobrevivência e para a nossa comunicação. Então, algo que vai nos ajudar é pensar assim, é uma fase, existe um tempo, a gente já está vendo os outros países como existe um tempo, existe o pico e aí existe uma possibilidade da gente ir se reaproximando aos poucos. Nesse período de afastamento, a gente já está sofrendo um aumento de estresse, né? Por duas coisas, tanto pelo afastamento das outras pessoas, como pela hiperconvivência com algumas pessoas. Então, não é à toa que explode o número de divórcios, porque os casamentos não suportam, né, no nosso contexto atual, essa hiperconvivência. Então, a gente está tendo, inclusive, pessoas que estão alugando espaços para poderem sair, para passar um tempo sozinhas, se separarem um pouco da família. Então, vai ser um momento em que a gente vai ter que ficar ligado que esse estresse está sendo produzido, né? Procurar formas de contar, da gente mesmo, da gente se fazer massagem, da gente se colocar em situações de calor, de carinho, de afeto, exatamente para suportar esse tempo que a gente vai levar separado. Obrigado, Jane. Hélio, você quer dar um pouco aqui do teu ponto de vista sobre essa questão, se o meio termo entre o presencial e a distância é o ponto ótimo nessa relação, nessa futura relação do trabalho?
Rogério, eu vou responder por mim. Eu estou há 2 meses e meio confinado em casa. Eu moro num apartamento gostoso, estou aqui esse tempo com a Berta, a gente está se virando super bem. Agora, eu sinto uma falta danada de estar trabalhando na faculdade. Não é? E o interessante é que quando eu vou trabalhar na faculdade, eu entro na minha sala, ligo meu computador e faço a mesma coisa que eu estou fazendo aqui em casa. Só que tem uma diferença enorme. Eu lá estou ouvindo o barulhinho das pessoas passando, eu saio para tomar um café com um colega, com um professor, a gente almoça junto, a gente conversa, a gente convive, não chega a se tocar, como a Jane falou, mas é como se a gente se tocasse, a gente está junto. É claro que isso faz uma falta enorme. Eu acho que se o mundo se transformar todo ele à distância, vai ser muito chato. Né? Eu espero que não se transforme. E eu espero que esses 18%, com quem a Sandra está preocupada, eles tenham a possibilidade de mesclar essas duas coisas. Você tem toda a razão, Sandra. É muito chato ficar longe. Obrigado, Hélio. O Giba também quer falar, então vamos colocar o Gilberto aqui. Não, só um toque rapidinho, acho que totalmente de acordo com a Jane e com o Hélio, né? Eu mesmo, acho que eu venho aqui do lado, talvez, que mais tem, não é um pé só, são os pés, as mãos, a cabeça, tudo dentro do mundo digital, né? A gente vive e respira tecnologia, mas mesmo assim, cara, contato humano, presença física é fundamental, né? Não tem nada que substitua. Eu acho que eu não acredito de forma alguma nessa possibilidade de a gente viver o resto da vida em home office. Acho que eu acho que o home office ajuda em certas ocasiões a gente a ser mais produtivo e ajuda também em algumas ocasiões até a melhorar a qualidade de vida pessoal, né? Então você pensa, por exemplo, pessoas que vivem viajando muito, você já foi consultor, né, Rogério? Vida de consultor, viaja, passa segunda a sexta trabalhando fora de casa, longe da família, longe dos filhos, pessoas que trabalham em áreas comerciais, né, que vivem voando, dormem fora de casa mais do que em casa. Então, eu acho que tem um aspecto aí, talvez, de melhora de qualidade de vida, mas que com certeza a gente vai combinar com o trabalho presencial. Vai ser um elemento, vai ser um ingrediente a mais, né? Mas de forma alguma, acho que para substituir o contato humano, acho que não tem como, a gente precisa disso. Você consegue até manter um pouco de produtividade por um tempo, né? Eu acho até que está funcionando bem isso, porque as pessoas já tinham um pouco do contexto da convivência já adquirido, né? A gente está trabalhando remotamente com pessoas que a gente já conhecia profundamente antes, né? Então a gente já tem muita empatia, você sabe ler expressão facial, porque você já conviveu com aquela pessoa muito, né? Mas com certeza, acho que isso muito mais um novo ingrediente do que algo que vem para substituir. Concordo super, acho que com o que o Hélio falou, né? Acho que o prazer de você assistir uma aula numa sala de aula, acho que é insubstituível, né? Essa relação que você tem com a dinâmica de relação que você tem ao vivo, ela é insubstituível, sem dúvida. Obrigado, Giba. Trazer um pouco aqui do relato do que está acontecendo no mundo judaico. Certo? Contar aqui uma fofoquinha. A CIP, os 3 rabinos da CIP, o Michel, o Ruben e eu, a gente vinha sendo consultado já há algum tempo sobre a possibilidade da gente fazer os nossos serviços transmitidos por streaming. E cada um, por um motivo, tinha lá suas resistências. Até que chegou o coronavírus, e numa primeira, a gente tomou uma decisão numa quinta-feira, de que no dia seguinte a sinagoga ainda estaria aberta, mas a gente ia pedir para as pessoas não virem. A gente ia desencorajar as pessoas de virem, especialmente as pessoas nos grupos de risco.
E ficou claro para a gente que a gente não podia pedir para as pessoas não virem à sinagoga e não dar uma alternativa. Então, apesar das resistências que cada um de nós tinha essa história de transmitir os serviços religiosos, a gente, em consenso, todos os três, de forma unânime, decidiu que nós passaríamos a transmitir os serviços a partir daquela sexta-feira. A sexta-feira seguinte, as portas da sinagoga já estavam fechadas e a transmissão foi totalmente online. A gente só teve transmissão, não teve presença física. E o que a gente tem percebido é que a gente tinha, numa sexta-feira normal, sem nada especial, a gente tinha entre 350 e 400 pessoas na CIP. Hoje, a gente tem entre 1.700 e 2.000 conexões nos nossos serviços de Kabbalat Shabbat, o que leva a gente a fazer uma projeção que tem entre 3.500 e 4.000 pessoas assistindo. A gente pulou entre 350 e 400 para 3.500 a 4.000. A gente multiplicou por 10 o impacto dos nossos serviços religiosos. Isso, é claro, tem levado a gente a pensar o que acontece depois. Também os nossos cursos, as nossas palestras têm tido impactos excelentes. Antes, se eu desse um curso presencial e num curso como os que eu dei sobre Pesach e Shavuot, a gente tivesse 30, 35 pessoas, a gente ia dizer que foi bem sucedido. Agora a gente tem 150 e fica chateado porque não teve tanta gente participando, ainda que os números depois se multipliquem, porque as pessoas continuam assistindo, não só ao vivo. Isso leva a gente a pensar como acontece o contato, tá certo? Ser rabino, fazer parte de uma comunidade judaica, isso tem a ver com o receio que eu tinha de fazer as transmissões online, que é o que acontece com a comunidade. Eu sempre disse que tão importante quanto a reza era o cafezinho que acontece depois da reza. E o meu medo tinha a ver com a gente permitir que as pessoas participassem de alguma forma da reza, mas conseguissem não estar no cafezinho, porque numa cidade com o trânsito caótico como é São Paulo, em que todo mundo trabalha até o último minuto, como a gente faz aqui, conseguir sair do seu trabalho a tempo de estar na Rua Antônio Carlos às 18h45, para algumas pessoas era uma impossibilidade, exigia alguma forma de esforço. Mas se eu conseguir fazer isso sem o mesmo esforço, talvez a gente levasse o serviço para mais gente ao mesmo tempo que a gente destruísse a comunidade. Nesse processo, a gente começou a observar experiências internacionais que dizem que é exatamente o contrário. As pessoas começam a participar do serviço religioso online, se reapaixonam pela prática religiosa, tá certo? A gente vê nessa multiplicação por 10, a gente vê muitas pessoas cuja infância foi passada na CIP, por qualquer motivo, mudaram para um bairro mais longe, mudaram de cidade, mudaram de país, envelheceram e fica mais difícil pegar o carro. Tem uma série de fatores que essas pessoas deixaram de frequentar a CIP, agora com a transmissão, voltaram a ter esse prazer, e muitas delas falaram, agora eu quero voltar a frequentar. Mas a gente não sabe o que acontece com as comunidades menores, tá certo? O que acontece com uma comunidade no interior que não tem rabino? Será que agora o fato de ter tantas comunidades acessíveis faz com que isso destrua a experiência comunitária nessas outras cidades? A gente tem um monte de incógnitas que a gente precisa, de alguma forma, pensar, não só na perspectiva individual de cada comunidade, mas uma perspectiva mais macro, entender o que a comunidade judaica, o que ela ganha, o que ela perde nesses contextos, e eu acho que a gente precisa pensar isso como sociedade em geral, não só o que eu ganho, o que eu perco, né, o que a minha escola ganha, o que a minha escola perde, mas o que todo o sistema ganha ou perde. Tem uma pergunta para Lilian, do Carlos Alberto Póvoa, que pergunta como você enxerga o futuro das universidades federais no pós-pandemia, especialmente sabendo dessa desconstrução da ciência. Eu vou expandir essa pergunta para Lilian. Lilian, a gente tem exatos 4 minutos para a tua resposta, a gente está realmente chegando aqui ao final, mas eu vou expandir, Lilian, para a gente pensar um pouco como a gente enxerga o futuro do ensino das ciências, nas universidades federais, nas universidades estaduais, nas universidades particulares, e também no ensino fundamental e médio. Como a gente vê nesse cenário de desinvestimento do ensino e da pesquisa, e dessa, de alguma forma, desqualificação
da pesquisa, do discurso científico. Como você enxerga o ensino das ciências em todos esses contextos? Você está conversando diretamente com uma professora de história, mas eu faço essa ponte também com essa pergunta do Póvoa, e eu acho que ele nos lembra que a gente está vivendo um drama, porque nós estamos vivendo ao mesmo tempo uma epidemia com questões de saúde seríssimas, e a gente está vivendo uma crise política dramática por um governo completamente irresponsável que foi eleito e que tem demonstrado uma política de desconstrução de toda a estrutura educacional que vinha sendo pacientemente construída nos últimos 30 anos, as universidades federais, o MEC, com todos os documentos de educação, com uma tentativa de estruturar de uma maneira um pouquinho mais consolidada o sistema educacional brasileiro, que já era bem precário, né? Mas acho que agora visivelmente está colocado a serviço de um desmonte, né? Então, eu acho que assim, voltamos àquela questão que eu dizia antes, se a gente estiver falando desse universo mínimo das escolas, com recursos, com condições, e que, olha, acho que é uma boa pergunta, o tamanho da crise que essas escolas podem passar nos próximos semestres, nos próximos anos, porque várias dessas famílias talvez tenham dificuldade de continuar pagando essas mensalidades, e as escolas particulares também correm o risco de terem questões em relação à sua subvenção, né? Agora, eu acho que assim, a visão de uma educação para a ciência, de uma educação que é mais experimental, de uma visão que é mais por projetos e de projetos de investigação, ela está consolidada como campo do conhecimento, né? Quem trabalha com prática de ensino de educação tem visto, né, projetos tanto internacionais quanto nacionais, e nesse sentido, meus colegas, professores relacionados aí com educação e tecnologia, a gente tem inúmeros projetos, a FEBRACE, que está na USP, tem um projeto maravilhoso, um trabalho maravilhoso com investimento em educação para a ciência, já no ensino básico e depois nas universidades, né? Agora, se a gente tem seguidamente um perfil governamental que o que quer fazer é desinvestir nas agências de fomento à pesquisa, sejam elas das pesquisas de ciências naturais, sejam elas nas de ciências humanas, que igualmente são social. Quem vai dizer que sociologia não é importante num momento como esse, que você precisa pensar na organização, como se organiza a sociedade num momento de crise como esse, como se organiza a sociedade para pensar questões de vacina, né? É evidente que a gente precisa de bons sociólogos e gente bem formada nesse campo, né? Então, eu acho que a gente, assim, se por um lado a gente tem um desenvolvimento e um retorno de oportunidades de tecnologia que, como o Gilberto estava dizendo, estão dadas e cada vez se desenvolvem mais, e acho que uma coisa que foi muito emocionante de ver nos últimos 30 anos, esse desenvolvimento tão rápido da questão toda do digital, né? Mas não existe o digital e não existe economia se não houver decisão política. E a educação vai precisar passar por uma decisão política de projeto, e que é um projeto que não pode ser exclusivo de um grupo minúsculo, porque esse grupo nem vai viver sitiado e nem faz sentido que ele não queira se responsabilizar por como vive o resto da sociedade. Acho que a gente, assim, precisa, por exemplo, esses dias eu me senti com vontade de ressignificar o pensamento sobre tzedakah. Se tzedakah é só oferecer, dar, ou tzedakah é pensar como eu sou solidário na construção de possibilidades para as pessoas que estão vendo o mundo ser desestruturado e ficam completamente desassistidas, né? Então, eu acho que, assim, as universidades federais, elas precisam ser retomadas, elas precisam ter fomento, elas precisam receber os jovens de todas as origens sociais, para a gente ter bons quadros de médicos, enfermeiros, pesquisadores, biólogos e também sociólogos, historiadores, literatos, artistas, para fazer uma sociedade que seja consistente, que cuide de meio ambiente, que cuide de seus idosos, que cuide dessas crianças. Se a gente não tiver projeto educacional, a gente não inventa esse novo mundo do trabalho. Se a gente não tiver proposta educacional, a gente não dá sentido à tecnologia. Um mundo que seja só de tecnologia não é um mundo humano. Isso não nos interessa, né?
Então, acho que é isso, a ciência, que bom, seja bem-vinda, mas ela tem que ser a serviço da qualidade de vida da humanidade num conjunto. Obrigado, Lilian. Quando eu tive a conversa com alguns de vocês, especialmente com a Lilian e com o Hélio, eles me alertaram que 1 hora seria muito pouco. A gente está chegando aqui ao final dessa hora. Eu estou concordando com a Lilian e com o Hélio, quero agradecer do fundo do meu coração. Giba, Lilian, Hélio, Jane, foi excelente essa conversa, realmente a gente sai daqui com um gostinho de quero mais, querendo continuar a conversa, um monte de perguntas que foram encaminhadas, a gente só conseguiu raspar a superfície dessas perguntas. Eu acho que a gente levantou aqui um monte de questões centrais dessa discussão sobre como vai ser o mundo pós-economia, pós-pandemia, desculpa. Eu queria saber se a CETEL, que vai ser a moderadora daqui da sala azul, se ela consegue entrar. Vamos ver. Acho que não. Então, Júlia, se você puder colocar o Davi, para ele falar um pouco das palestras que a gente tem. Agora, na sequência, deixa eu só falar um pouquinho. Na sequência, a gente vai ter a palestra com o nosso convidado internacional, com o Rabino Sergio Bergman, novo presidente da World Union for Progressive Judaism. E está todo mundo convidado. A gente vai fazer essa palestra nas 3 salas simultâneas, mas logo depois a gente volta para a situação da sala separada.